Olá, seja bem-vindo a mais um resumo do livro O Poder Milagroso para Alcançar Riquezas Infinitas, do Joseph Murphy. Nós chegamos ao capítulo 5 e ele tem como tema: Como sintonizar formas de pensamento milagroso aumentará sua riqueza. Se você já viu os vídeos anteriores, sabe que as riquezas mencionadas são muito mais abrangentes do que bens materiais. E esse capítulo, ele começa citando algumas riquezas, alguns tesouros da terra que são acessíveis a todos nós. E eu vou te lembrar algumas dessas riquezas. O mar e a sua imensidão, o ar que respiramos, os animais, as flores, os frutos, a nossa mente, as nossas ideias, os nossos sonhos. Você concorda que todas essas coisas são tesouros? Quando enxergamos prosperidade e riquezas nas coisas, tudo flui abundantemente. Nesse capítulo, o autor fala que precisamos ser amigos do dinheiro, porque o dinheiro facilita a nossa vida e nos proporciona muitas conquistas. Além disso, podemos cuidar da nossa saúde, investir em desenvolvimento. São tantas as coisas que o dinheiro pode nos proporcionar. Mas na maioria das vezes, vibramos na falta, no medo. E daí o dinheiro passa a ser aquele ausente que não podemos contar. Passe a observar as suas palavras. Se tem uma coisa que eu aprendi com a programação neurolinguística, é que as nossas palavras mostram claramente os problemas que vivemos e o porquê atraímos esses problemas. Se você passar um dia observando as suas próprias falas, você vai entender por que você atrai muitas coisas que você não gosta para a sua vida. E continuando com essa linha de raciocínio, dentro desse capítulo, Joseph conta a história de uma escritora que nunca tinha dinheiro. Ela sempre falava que nunca tinha dinheiro para nada. E ao conversar com ela disse: eu não escrevo por dinheiro, ou seja, ela não trabalhava por dinheiro. É isso que ela estava dizendo. Isso é lindo, isso é romântico, muita gente fala isso do seu trabalho. Mas isso é errado. Nós trabalhamos por dinheiro. E não existe nenhum mal nisso. Todo trabalhador merece ser recompensado pelo esforço que faz. Ele ensinou uma prática para mudar a vida dela, mudar a forma dela ver o trabalho. E para isso, ela precisava repetir ao longo dos dias a seguinte frase: meus escritos abençoam, curam, inspiram, elevam e dignificam a mente e o coração de homens e mulheres, e eu sou divinamente recompensada por isso. Proferindo essas palavras, ao invés de sintonizar na falta e na escassez, essa mulher sintonizou o pensamento dela em riqueza, em prosperidade, ao dizer que o trabalho dela impactava de verdade a vida de outras pessoas. E isso foi muito bom, porque de fato transformou a vida dela e ela passou a ter resultados maravilhosos. E você, já percebeu como você fala do seu próprio trabalho? Joseph também conta a história de um outro homem que trabalhava bastante, mas nunca tinha dinheiro para nada. E ele se justificava dizendo que na Bíblia tinha um versículo que falava que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dizendo isso constantemente, esse homem aceitava a escassez na vida dele. E ele esquecia que na Bíblia não está escrito só isso, não. Muitas coisas são tiradas do contexto e acabam justificando as atitudes depreciativas que nós temos conosco mesmo. Joseph explicou que esse homem estava tendo uma visão errada a respeito do que estava escrito na Bíblia.
e ensinou ele a mudar a forma de falar a respeito do trabalho e do dinheiro. Nesse capítulo, ele ensina uma técnica muito boa para que a gente mude a nossa percepção a respeito das coisas que já são enraizadas na nossa mente. Muitas vezes nós nem percebemos que agimos dessa forma, de forma errada, que não somos os amigos do dinheiro, e a gente precisa ter essa consciência e tratar o nosso trabalho e tratar o nosso dinheiro como amigos, para que a nossa vida comece a prosperar. E essa técnica diz que no primeiro passo a gente precisa entender que Deus é o princípio da vida, é a fonte do universo, das galáxias, de tudo. Tudo que nós vemos, tudo que nós observamos, foi Ele que criou. Ele é o princípio de tudo. E se Ele criou todas essas coisas perfeitas e maravilhosas, por que seria difícil para Ele criar a riqueza, a prosperidade que a sua vida precisa? Então, o primeiro passo é tomar essa consciência de que às vezes, para nós, seres humanos, a coisa é imensa, é gigante, é impossível de se concretizar, mas para Deus aquilo é um grãozinho. O passo 2 consiste em gravar na mente essa ideia de riqueza, ideias boas. Para isso é importante fazer as repetições, as afirmações positivas, porque dessa forma a gente está fertilizando o nosso solo. Em algum momento as sementes vão brotar. E por mais que pareça estranho de início, você precisa se habituar. Continue falando, continue afirmando positivamente sobre a sua vida, que uma hora as coisas vão se concretizar. No passo 3, ele sugere que as afirmações sejam feitas de manhã e também à noite. No passo 4, ele nos ensina que os pensamentos ruins de carência, de medo, de insegurança, eles vão surgir, porque nós somos seres humanos. E quando essas coisas negativas vierem aos nossos pensamentos, nós precisamos reverter esse pensamento negativo e repetir: Deus é meu provedor imediato e eterno, e essa conta é paga na ordem divina. Então, você pode falar essa afirmação ou qualquer outra que anule a afirmação negativa que a sua mente estava alimentando. Uma outra coisa que você pode acrescentar também é, durante a manhã, antes de você ir trabalhar, declarar que você nasceu para ser bem-sucedido, que Deus que habita em você não falha, que a lei e a ordem divina governam a sua vida, que a paz de Deus enche a sua vida, que o amor de Deus satura toda a sua mente. Essas afirmações vão fazer você ter um ótimo dia de trabalho. E para complementar esse pensamento de que nós pensamos muito no lado negativo das coisas, focamos apenas na parte ruim das histórias, na Bíblia também existem várias passagens que falam sobre prosperidade, que nós temos sim de ser pessoas prósperas, isso é de Deus. Então, ele deixou um versículo também para que a gente possa refletir sobre isso. E eu escrevi esse versículo aí na minha colagem, que diz assim: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6,17. E a mensagem que o capítulo traz é muito importante. A nossa mente é como se fosse uma rádio, tem várias estações, nem todas as músicas que tocam nas estações são agradáveis. E quando a gente perceber que está tocando uma música ruim, cabe a nós mudarmos e sintonizar naquela que é mais agradável e que vai trazer benefícios para a nossa alma. Bom, a colagem finalizou dessa forma. Eu gostei muito, espero que você tenha gostado também. Fique agora comigo, porque eu vou trazer a meditação do final do capítulo. Vejo você no próximo resumo. Comece respirando profundamente.
tomando consciência do seu corpo, sentindo seus pés no chão. Respire calmamente. Imagine que ao inspirar você coloca para dentro de si boas energias, bons pensamentos. E ao expirar você tira do seu corpo todo pensamento negativo, todo peso nos seus ombros, tudo aquilo que você sabe que não cabe mais em você. Respire e medite agora nessas palavras. Eu sei que minha fé em Deus determina meu futuro. Minha fé em Deus significa minha fé em todas as coisas boas. Eu me alio agora às verdadeiras ideias e sei que o futuro estará na imagem e semelhança de meu pensamento habitual. Porque, como imaginou na sua cabeça, assim é. Deste momento em diante, meus pensamentos estão em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Dia após dia eu medito sobre essas coisas e sei que essas sementes em que habitualmente me detenho resultarão em uma farta colheita para mim. Eu sou o capitão da minha alma. Eu sou o mestre do meu destino, porque meus pensamentos e meu sentimento são meu destino. Eu sou o capitão da minha alma, sou o mestre do meu destino, porque meus pensamentos e meu sentimento são meu destino. Eu sou o capitão da minha alma, sou mestre do meu destino, porque meus pensamentos e meu sentimento são meu destino.